Bom dia, gente. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Me ver aqui na câmera? Ai, que bom. Então tá. Então vou acompanhando vocês aqui pelo chat. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer a participação de vocês aqui no nosso webinar, que tem como tema atacando infecções virais com ferramentas moleculares, né? Esse webinar ele vai ser apresentado pelo Daniel Maturana. O Daniel ele é formado em engenharia em biotecnologia molecular e ciências da computação, com foco em bioinformática pela Universidade do Chile, e ele tem doutorado em bioquímica pela Faculdade de Ciências Químicas e Farmacêuticas da Universidade do Chile. Ele tem experiência em genômica, transcriptômica, metabolômica, proteômica de bactérias e experiência em bioquímica, biologia molecular e bioinformática. E desde 2014, ele é o diretor da empresa Nanotemper Technologies do Brasil, que é parceira da Nova Analítica, tá? Então, eu vou mediar, né, esse webinar, você é a moderadora, vou ficar de olho aqui no chat, né, então fiquem à vontade para poder fazer perguntas que eu vou direcionando para o Daniel. E, primeiro, eu quero agradecer a participação do Daniel, a disponibilidade dele de vir aqui e estar podendo falar desse tema que é tão importante, principalmente agora, né, nessa situação que a gente está vivendo nessa pandemia, né? E, antes da gente começar, só quero passar alguns recados para vocês, né? A gente vai emitir um certificado para quem acompanhar o webinar, mas é importante que vocês fiquem até o final, que vocês acompanhem o webinar inteiro para vocês receberem o certificado, tá? E vocês vão receber pelo e-mail que vocês fizerem inscrição, tá bom? Além disso, as nossas redes sociais estão aí, acredito que todos estejam conseguindo ver, né? Fiquem à vontade para poder acompanhar a gente nas redes sociais, né? A gente sempre está postando sobre os produtos, sobre as novidades e principalmente, né, agora a nossa agenda de webinars que estamos promovendo, tá bom? Então, obrigada a todos, obrigada, Daniel. Vou te passar a palavra e vou permitir aqui que você compartilhe a sua tela. Muito obrigado, Mayara. Espero estejam escutando. Eu vou... Não sei se vocês conseguem ver a tela agora. Agora sim. Tá. Muito obrigado, então, por sua presença. Muito obrigado, Mayara e a Nova Analítica. Como a Mayara falou, hoje vamos apresentar algumas informações sobre ferramentas moleculares para atacar as infecções virais, tá? Eu trabalho com a Nanotemper. E, bom, eu queria primeiro apresentar um pouquinho o que é a Nanotemper. A Nanotemper é uma empresa alemã. Ela foi uma startup, nasceu de uma spin-off da Ludwig Maximilian University, em Munique, no ano 2008, onde dois estudantes de doutorado patentaram o uso da termoforesis para a caracterização de moléculas. Tá? Isso foi o ano 2008. E assim, o ano 2010, eles lançaram o primeiro equipamento, o Monolith NT115, que permite o uso da termoforesis para caracterizar interações moleculares. Ele foi muito bem sucedido, ganhou vários prêmios, tanto de inovação como de desenho, e foi assim como nasceu o caminho da Nanotemper, por assim falar. Tá? No 2014, devido a que a farmacêutica teve muito aceitação da tecnologia, foi lançado um equipamento automático, tá? Que permite fazer um high throughput e é muito utilizado por farmacêutica para pesquisa de drogas. Nesse mesmo ano também foi lançado um novo equipamento para medir a estabilidade, enfocado principalmente nas formulações e estabilidade de anticorpos biológicos, fazer estudos de biosimilares, etc. E esse foi também muito bem sucedido. As farmacêuticas que fazem anticorpos gostaram muito. E no ano 2016 foi lançada uma automatização que permite fazer testes mais ou menos de 3.000 condições sem intervenção humana. Em 2017, novamente, alguns prêmios de crescimento na Alemanha e também inovação. E a ideia da Nanotemper é desenvolver tecnologias inovadoras todos os anos. Então, no ano 2018, foi lançado o equipamento Tycho, que foi selecionado dentro das 10 inovações do ano para a revista
Gen, eu acho. E, bom, no ano 2019, lançamos um novo equipamento basado no que aprendemos na termoforesis, mas agora mais próximo para a farmacêutica. Permite usar placas de 384 poços e ele permite medir cerca de 32 KDs, afinidade, em meia hora. Então, é muito utilizado agora para a descoberta de fármacos. Esses são os dois fundadores, o Stefan Dürr e Philipp Bask. E, bom, a Nanotemper tem uma ideia de ter escritórios em todo o mundo para dar uma assistência, um suporte local aos usuários. E assim que temos 9 escritórios, bom, realmente agora 10, temos Japão, China, Índia, Rússia, Polônia, Alemanha, Inglaterra, São Paulo, bom, e Estados Unidos, as duas costas. A empresa que começou como eles faz 10 anos, com 2 pessoas, agora tem 150 ou mais. Tem vendido mais de 1.000 equipamentos no mundo todo. Aqui no Brasil já tem vários também. Se você tem interesse, eu posso dar os contatos. E já tem mais de 5.000 artigos que utilizam essas tecnologias. Ela já é aceitada por todas as revistas, jornais, etc. E segundo nossos cálculos de consumíveis, tem sido feito mais de 30 milhões de experimentos. Essa é uma pequena introdução do Nanotemper. E agora vamos o que é interessante agora, falar sobre o vírus. Bom, as pandemias induzidas por vírus afetam a humanidade faz muito tempo. Tem vários surtos na história da humanidade que têm matado um monte de pessoas. Temos a varíola japonesa, a varíola, a gripe espanhola, a gripe asiática, etc. E agora estamos no Covid, que já tem matado perto de 400.000 pessoas no mundo. Então, realmente, temos que ter ferramentas para conseguir nos defender dos vírus. As doenças infecciosas matam perto de 8 milhões de pessoas, dependendo também do país, tem algumas variações. 20% dos fármacos aprovados pela FDA estão relacionados com doenças infecciosas. Então, tem muita área para pesquisar e para inovar também. Bom, e só alguns dados na pandemia agora da Covid, já tem perto de 7 milhões de casos, mais de 400.000 mortes. Bom, os pesquisadores têm se enfocado muito em solucionar de forma urgente essa pandemia. Se você vê os números de artigos aceitados até março, semanalmente você tem perto de 400, então, e isso vai aumentando. Então, a pesquisa é muito importante para conseguirmos desenvolver ferramentas que consigam atacar e nos defender dos vírus. Agora, para desenvolver as ferramentas ou os fármacos, precisamos de conhecer um pouquinho mais dos vírus. Aqui é só simplificado de como são os vírus. Os vírus podem ter um envelope, não todos têm, que geralmente é uma membrana de lipídios. Geralmente, sempre tem um ácido nucleico que tem uma informação para sintetizar o vírus. Pode ser DNA ou RNA, então vai precisar de transcrição inversa nesse caso. Tem um capsídeo, que são principalmente proteínas que são codificadas por o genoma do vírus e formam tudo a estrutura que protege a estrutura genética. Ele pode ter diferentes formas, pode ser hélice, icosaedro, prolato, etc. E também levam os vírus algumas proteínas virais, que dão no início na replicação do genoma, tem replicaças, proteasas, também permitem a autoassemblagem e a infecção do hóspede, que são receptores ou adaptadores. O ciclo de vida do vírus, eu vou apresentar aqui, mas também é bem simplificado, só para ver onde nós podemos atacar. Então, geralmente o vírus vai estar na sangue, ele de algum jeito vai reconhecer a célula hóspede, vai ser incorporado na célula, vai se desnudar, logo vai produzir todas as proteínas, o genoma, a transcrição inversa, para sintetizar novas proteínas do capsídeo, vai fazer uma montagem e vai ser liberado. E esse é o jeito de atuar o vírus. Tem sido desenvolvidas várias tipos de
entidades farmacológicas para atacar os vírus. Geralmente tem anticorpos terapêuticos, que de algum jeito vão atacar o vírus. Proteínas recombinantes para bloquear, tem terapias de RNA, tem moléculas pequenas que podem atacar diferentes passos desse ciclo de vida. As vacinas são muito importantes porque já preparam o animal para se defender do vírus. E também tem algumas estimulantes da resposta imune, só para que seu sistema esteja pronto se você vai ser infectado por o vírus. Agora, se você vê esse ciclo, tem um monte de interações, desde o reconhecimento da célula por um receptor, depois a cada algum jeito tem que ter o DNA a replicar todas essas interações. Depois de produzir a proteína, elas têm que se ensamblar, montar o capsídeo e depois ser liberado também. Então, o que eu vou falar hoje é um pouco como essas tecnologias, principalmente a termoforese em microescala, têm sido usadas para desenvolver diferentes tipos de entidades farmacológicas. Provavelmente muitos de vocês já conhecem a termoforese, mas eu vou dar um pequeno resumo agora para que todos fiquemos na mesma página, tá? Então, quais são os princípios da termoforese em microescala? Se você descrever essa tecnologia numa só frase, você pode dizer que a termoforese em microescala, MST, é uma técnica biofísica que mede a força de interação entre moléculas, detectando a variação da sinal de fluorescência como resultado de uma mudança de temperatura induzida por um laser infravermelho. Então, você tem um laser infravermelho que vai gerar uma mudança local pequena de temperatura. Isso vai fazer mudar a fluorescência e isso que nós vamos ver e utilizar. Então, o sistema é bem simples. Você tem capilares onde vai colocar sua amostra. Precisa ter uma molécula fluorescente que o equipamento vai detectar e vai ter um ligando, que é uma molécula não fluorescente. A ideia é que todos esses capilares, que são preenchidos com 4 a 10 microlitros da amostra, você vai ter uma mesma concentração da molécula fluorescente e vai ter uma diluição seriada da molécula não fluorescente. Então, nesse caso aqui, tem um monte do ligante, molécula não fluorescente, e aqui tem quase nada. Então, vai ter essa diluição. E vai ter, em alguns casos, se tem interação com o complexo fluorescente, em outros casos, a molécula sozinha fluorescente. O equipamento tem um laser infravermelho, vai aquecer de forma local essa região, e na mesma região vai medir a fluorescência. O que você vai ver é que tem uma variação da fluorescência, e depende de 2 parâmetros, principalmente. O que nós falamos do TRIC e a termoforese. A termoforese foi descrita faz 150 anos atrás e fala principalmente que se você tem um gradiente de temperatura, vai ter um movimento direcional das moléculas, tá? Então, se eu tenho o gradiente, essa molécula vai ter um movimento direcional. Se é direcional, vai ter uma mudança na concentração local. E se a concentração local do fluoróforo muda, a fluorescência vai mudar. Agora, o movimento da molécula nesse gradiente de temperatura depende do tamanho da molécula, da carga e da solvatação. Então, se você tem uma interação e muda algum desses parâmetros, o movimento vai mudar. O outro parâmetro que eu falei é o TRIC, que é a Temperature Related Intensity Change. Então, é uma mudança na intensidade da fluorescência devido por a temperatura. Provavelmente todos que já trabalharam com temperatura sabem que se você mede a fluorescência de um fluoróforo a diferentes temperaturas, a intensidade da fluorescência vai ser diferente, porque você vai ter mais colisões, mais apagamento, etc. Agora, essa resposta do fluoróforo na temperatura depende muito do ambiente químico onde a sonda está. Então, por exemplo, se você tivesse uma molécula fluorescente que interactua com algum ligando e esse ligando fica perto da sonda, isso vai mudar o ambiente químico. Então, a resposta dessa sonda no câmbio da temperatura é diferente da resposta dessa sonda no mesmo câmbio de temperatura.
Também você pode ter interações longe da sonda, mas pode ter câmbios conformacionais, mudanças conformacionais. E essas mudanças, novamente, vão alterar o ambiente químico. Então, essa molécula responde diferente que essa aí. O que o equipamento faz é bastante simples. Ele vai medir a fluorescência versus o tempo. Então, vai no capilar 1, vai medir a fluorescência inicial, você vai ligar o laser infravermelho e vai ver como muda a fluorescência no tempo. Agora, se você tivesse a molécula sozinha fluorescente ou o complexo, essa mudança da fluorescência vai ser diferente para os parâmetros que eu já falei. E a diferença entre essas duas é o que nós chamamos da amplitude da señal, tá? E aqui você pode fazer testes rápidos de liga ou não liga. Então, se tem uma mudança, significa que liga. Agora, se você quer determinar a força de interação, a afinidade, vamos falar, o que nós fazemos é ter essa diluição seriada nos 16 capilares que pode colocar no equipamento. Aqui no azul, por exemplo, vai ter a molécula sozinha, quando o ligante está muito diluído. Em vermelho, você tem o complexo, o comportamento do complexo, porque toda a molécula fluorescente já ligou o ligante. E aqui no meio, você vai ter uma suma linear das duas comportamentos e vai depender da fração unida. Então, o que nós fazemos, o software faz, pega a fluorescência para o meio, aqui entre no F1, divide por a fluorescência inicial, e isso vai ser graficado versus a concentração do ligante. Então, cada capilar, você grafica essa porcentagem da fluorescência que ficou na zona quente e vai obter a curva de interação, que pode ser ajustada, e desse jeito você vai calcular a constante de dissociação. Então, é um experimento bem simples, que demora 10 minutos, e permite conhecer a afinidade de interação. Agora, como utilizada para procurar fármacos para o vírus? Bom, vamos ver. A ideia, eu vou mostrar alguns exemplos, principalmente na área de inibição da entrada do vírus para a célula, e também alguns exemplos de inibição da síntese, que são dois passos essenciais no ciclo da vida do vírus, e desse jeito podemos nos proteger contra ele. Agora, os modelos do vírus que eu selecionei são o coronavírus, que, bom, eu tenho que falar dele porque é o que está agora acontecendo. A hepatite C, que tem um monte de infectados anualmente e gera um monte de mortes todos os anos. E, ademais, ele tem uma característica que gera muita resistência aos fármacos. Então, fica bem interessante conhecer. Lentivírus, que é a família do HIV, que ele tem, gera um monte de casos e mortes. Então, tem um monte de estudos para procurar fármacos contra esse lentivírus. E, bom, a influenza, que se bem não fica muito em voga, muita gente falando, ele é um vírus que gera um monte de casos cada ano e mortes. Então, procurar, a pesquisa em procurar fármacos para influenza e vacinas é muito alta. Então, vamos lá como o coronavírus. O coronavírus é uma família de vírus que tem mostrado muita letalidade. Nos últimos 20 anos, tem 3 surtos globais que têm assustado a população mundial. Nós todos sabemos, estamos em casa, fazendo muito webinar, inclusive. E a ideia é que o coronavírus só apresenta na superfície na proteína spike, que é um trímero, que é o receptor que permite ela reconhecer a célula hóspede e infectá-la. Tem um monte de estudos de biologia estrutural para conseguir determinar a estrutura da proteína, e aqui eu mostro um exemplo publicado aí na Universidade de Washington, onde eles conseguiram ver a estrutura do trímero de um coronavírus. Agora, conseguir ver a estrutura da proteína spike não é simples, tá? Como eu falei, é um trímero, mas quando geralmente você expressa ela in vitro, ela forma monômeros, não tem uma estrutura trimérica. Então, o grupo, para determinar a estrutura que eu mostrei na slide anterior, eles expressaram a spike com algumas modificações, algumas fusões com outra proteína para induzir a formação do trímero.
tá? E, bom, esse primeiro, então, vai reconhecer a ACE na célula hóspede e vai continuar. Agora, quando eles produziram a proteína fusionada para gerar trímeros, eles conseguiram ver trímeros, mas também tem que ver que ela é ativa, que ela tem uma funcionalidade para a qual ela está feita, que é reconhecer o ácido. Então, foi assim que, utilizando a termoforese em microescala, como essa proteína trimérica é sintetizada in vitro, que também é uma quimera, conseguiram ver a interação com uma afinidade perto de 40 nanomolar. E aqui, nesse caso, a termoforese foi utilizada para provar a funcionalidade da proteína. Tá? Agora, tem um outro artigo bem interessante de um grupo na Itália, onde eles estão procurando desenvolver mini proteínas que permitam bloquear o reconhecimento do vírus e a ACE. Então, a ideia deles é gerar uma proteína que vai se unir na proteína spike e desse jeito não vai conseguir reconhecer o ACE. Tá? Agora, como desenvolver essas proteínas? O que eles fizeram? Tomaram uma estrutura que tem na PDB, na base de dados, onde tem a proteína spike interagindo com o ACE, eles fizeram uma modelagem para ter tudo junto, e eles veem que tem duas hélices na ACE, que são as principais em reconhecimento dos RBD, que é o Binding Domain. Então, o que eles fizeram foi pegar essas duas hélices, claramente são um peptídeo muito pequeno, então quando você expressa, geralmente não toma estrutura. Para isso, eles, com modelagem computacional, colocaram uma hélice que unia as duas hélices H1 e H2 e conseguiram ter estrutura. E agora a ideia é ver realmente se essas mini proteínas, que são fáceis de sintetizar e purificar, elas conseguem altas quantidades e são bem estáveis, conseguem se unir na proteína spike. Então, aí, com a termoforese, eles o que fizeram foi marcar fluorescentemente a proteína spike e fazer uma diluição seriada da spike plaque, que eles falaram. E conseguiram determinar uma afinidade de 40 nanomolar, que é bastante alta, e a ideia é seguir trabalhando. E não só isso, a ideia deles é ter um sistema para desenvolver proteínas tipo spike plaque para futuras surtos de coronavírus, que geralmente tem a mesma estrutura, com uma proteína spike, com algumas modificações. Então, foi bem legal. Agora, tem outras formas de atacar o vírus, e nesse caso é um exemplo do nanobodies. Não sei se vocês conhecem, mas os nanobodies são anticorpos do camélidos, gamas principalmente. E aqui tem um grupo que está fazendo uma colaboração com nós, não posso falar muito, que eles desenvolveram um método novo de seleção de nanobodies, de uma forma fácil, rápida e econômica. E a ideia, então, é o mesmo, tem um nanobody que vai se ligar na spike e isso vai impedir a infecção da célula. Eles, para nós, encaminham tanto o domínio de união da proteína spike e o nanobody. O que nós fizemos foi para o equipamento Tycho, que eu já falei, que ele mede estabilidade térmica, ver se tinha interação, primeiramente. Então, se você vem na Zoom, tem um nanobody que tem um pequeno desnivelamento perto de 57 graus, tem uma proteína, o domínio de união da spike, aqui em preto, com uma temperatura de unfolding, de desnivelamento perto de 52, e quando você mistura as duas, o nanobody e o domínio de união da spike, você vê uma mudança gigantesca na estabilidade, com uma temperatura agora de melting de perto de 66. É perto de 14 graus de estabilização, o que mostrou que tinha interação. E foi depois que medimos a termoforese e conseguimos determinar uma afinidade de 290 picomolar. Então, realmente, esse nanobodies que aqui o grupo conseguiu fazer tem uma afinidade muito alta para Skype, inclusive eu acho que é a mais alta conhecida até agora. E a ideia agora é trabalhar nessa para fazer um fármaco. Agora eu vou falar do vírus de hepatite C. Bom, como eu falei, a hepatite C afeta um monte de pessoas, 150 milhões de pessoas no mundo todo. E tem uma alta taxa de mutações, então gera muitas cepas resistentes aos medicamentos.
tem um monte de farmacêuticas ou várias farmacêuticas que estão desenvolvendo e desenvolvem geralmente espécies químicas, compostos, para inibir o vírus, principalmente focados na replicação do vírus, e precisam de algum jeito também de fazer screening in vitro para caracterizar as interações e conseguir trabalhar e melhorar os compostos. Então, a ideia aqui é que temos o vírus de hepatite C, que tem uma replicação aqui, temos proteína que é essencial para a replicação do vírus, e o que eles fizeram foi utilizar compostos comerciais que inibem essa replicação e caracterizar por termoforeses. Então, primeiro, eles mediram a afinidade da proteína N5A como o RNA do vírus. Tem uma afinidade muito alta, perto de 50 nanomolar. Nesse caso, eles têm marcado fluorescentemente a proteína e faz uma diluição seriada do RNA. E logo depois, eles fizeram o mesmo experimento, mas com uma concentração alta dos inibidores. Aqui eu só mostro um deles, que é da Bristol Myers. Então, eles colocaram 25 micromolar do inibidor, mediram a interação novamente da proteína com o RNA, e você pode ver que tem uma mudança da afinidade muito alta, perto de 1000 vezes, o que mostra que o inibidor está competindo por o RNA. E eles fizeram com vários inibidores comerciais e conseguiram ver isso. Agora, o interessante é conhecer como esse inibidor está ligando na proteína e como essa ligação compite com o RNA. Então, o que eles fizeram foi, tem uma estrutura da proteína, da NS5, ela tem uns dedos de 5 aqui, que vão ligar o RNA nesse surco, e eles mediram, então, a interação dessa proteína por o composto, o mesmo composto que estou falando anteriormente. Dá uma afinidade de 200 nanomolar, que é muito boa. Agora, tem alguns vírus que têm mutações nessa proteína. Por exemplo, tem uma mutação aqui, que é uma tirosina 93 por histidina, que se você vê, muda muito a afinidade por o composto, perto, mais ou menos 2 vezes. Agora, tem outra cepa do vírus, que tem outra mutação aqui, da L31 por uma valina, e ele impede a interação com o composto. Então, a ideia, graças a essas mutações, elas conseguem ver que o composto realmente está interagindo nessa região da proteína. E o modelo que eles fazem, então, é que eles têm uma proteína que liga o RNA nesse surco, e quando o inibidor se une na proteína, ele estabiliza uma estrutura que não consiga ligar o RNA. Então, conhecendo mais ou menos o mecanismo de interação do composto, eles podem agora trabalhar para melhorar e fazer que seja mais resistente e que não sofra problemas como as mutações no hepatites. Agora eu vou mostrar um exemplo com lentivírus, principalmente de HIV. E a ideia é que o HIV pertence à família de lentivírus e é muito parecido e provém de primates, tá? Agora, os primates são um receptório, eles armazenam muito desses vírus e de algum jeito eles são resistentes. Então, geralmente esses lentivírus, o que fazem é reconhecer uma proteína CD4 na célula e dessa forma infectam. Agora, você sabe que muitas proteínas têm modificações pós-transcricionais, como glicosilações, que são muito utilizadas por vírus para não serem reconhecidos por sistema imune. O interessante é que os chimpanzés, que são resistentes a uma série de HIVs, os SIVs, têm alguns alelos da CD4 com mais locais de glicosilações. Então, o grupo aqui tinha interesse em conhecer como essas proteínas CD4 do chimpanzé, que podem ser glicosilar, impedem a interação com a GP41, GP120, que são proteínas do vírus, e assim se escondem do vírus. Ficaram escondidas. Então, o que eles fizeram foi medir a afinidade
da CD4 humana por a GP41. Você vê, essa proteína não tem glicosilações, a CD4 humana, e você vê uma afinidade bem alta, 180 nanomolar, mais ou menos. Agora, quando eles utilizam a proteína CD4 do chimpanzé, dois alelos principais que tem dois sítios, o alelo 6 que tem dois sítios de glicosilações, você vê que a afinidade diminui bastante. Agora, se toma essa proteína CD4 do chimpanzé, que é glicosilada, trata ela com PNAasas para tirar as glicosilações, você vê que a afinidade volta a ser similar à do humano. Então, realmente, esse é um mecanismo que tem desenvolvido os chimpanzés para se proteger desses vírus que estão muito presentes nesse tipo de animais. E, por último, eu queria falar da influenza, que, como eu falei, é um vírus muito importante, e ninguém fala muito agora, mas tem muita pesquisa e muitas coisas interessantes tendo sido desenvolvidas. Daniel? Sim? Antes de você continuar, tem uma pergunta aqui no chat. Posso falar aqui para você? Sim. O Hilton está perguntando se a variação observada da fluorescência baseia-se em quais efeitos? Quais são os efeitos observados aí da variação da fluorescência? Então, como eu falei no começo, como funciona o equipamento, ele mede mudança na fluorescência quando liga o laser infravermelho. E as mudanças na fluorescência vão depender da termoforese, que é um movimento direcional, e do trig, que é a resposta da sonda nesse câmbio da temperatura. Então, sempre as duas sinais, os dois efeitos estão misturados, você não separa eles. Os dois dependem de se ele está interagindo ou não. Então, realmente, o que você vê é uma soma dos dois efeitos. Podemos discutir depois um pouquinho mais, e aí eu volto depois nas slides para mostrar mais especificamente. Tá? Então, a influenza é um vírus que reconhece ácido salicílico mediante uma proteína H, que seria como a spike da influenza. Isso também são trímeros. Agora, a interação de uma HA por ácido salicílico é de muita baixa afinidade, é perto de milimolar. Sin embargo, a estrutura que tem o vírus e esse spike faz que tenha umas interações multivalentes, que trabalham de forma cooperativa, aumentando a afinidade e assim permitindo que o vírus se absorva, que se ligue na célula a concentrações baixas. A distância entre cada um desses trímetros, segundo a estrutura, a microscopia eletrônica, é mais ou menos 102 ou 102 Armstrong. Então, aqui tem um grupo da Universidade de Berlim que tem trabalhado muito na utilização dessas interações multivalentes para desenvolver terapias que compitam e permitam que inibam a infecção do influenza. E aqui eu vou mostrar 3 artigos deles, onde eles foram avançando de uma tecnologia a outra. Então, o primeiro que eles fizeram foi entender como a separação desses trímeros, ou dessa estrutura do trímero, afeta a afinidade. Eles pegaram os templados do DNA, onde iam colocando ácidos salicílicos a diferentes distâncias. Tá? O DNA é bastante doble hebra, é bastante estático, ele não se torce muito, então essa distância fica mais ou menos constante. Depois, eles então marcaram o vírus fluorescentemente e fizeram dilusões seriadas com esses DNA. E aqui eles graficaram a afinidade versus a separação desses ácidos salicílicos. E você pode ver que tem um mínimo aqui, tem outro mínimo que é o mínimo global, aqui é uma distância mais ou menos de 50 Armstrong, e depois já volta a ser interações não multivalentes, constantes. E aí, com isso, eles conseguiram
fazer algum modelo de como é que funcionam essas interações multivalentes. Então, temos interação onde temos o ácido salicílico interagindo com o mesmo monômero, que seria uma interação secundária. Tem a canônica, que é esse mínimo global, onde cada um dos monômeros do H reconhece um ácido salicílico e depois já começa a interagir, talvez, intratimérico. Então, essa foi primeiro uma caracterização da importância da separação. Depois, eles passaram a trabalhar com nanotecnologia. Então, a ideia deles, conhecendo mais ou menos a separação e a densidade, foi fazer nanopartículas que podem interagir com a proteína do vírus H e, desse jeito, bloquear a interação com a célula hospedeira. Para isso, eles trabalharam com diferentes tamanhos de nanopartícula e um peptídeo que eles sabem se liga a essas proteínas do influenza. E aqui eu mostro só um exemplo, mas o artigo mostra vários para optimizar tanto a densidade como o tamanho da partícula. Então, aqui temos o vírus fluorescente e fiz uma diluição seriada da nanopartícula sozinha, de 340 Dalton, que é uma das maiores, e você não vê interação. Quando tem essa nanopartícula e eles modificam como peptídeo, com uma densidade alta, que eles falam que é uma razão molar de 10, eles veem uma interação bem clara de uma afinidade mais ou menos de 3 micromolar. Então, aí foi o primeiro jeito que eles conseguiram fazer nanopartículas para impedir a interação do vírus com a célula, e eles provaram em vivo e funcionava bastante bem. Agora, depois eles conseguiram ou mudar um pouquinho a trabalhar com fagos. Os fagos são proteínas, são vírus de bactérias, que têm uma estrutura bem parecida com as nanopartículas que eles estavam trabalhando anteriormente, mas é muito mais simples de produzir e são muito mais regulares, constantes. Eles têm uma estrutura constante. E aí eles viram também que a estrutura desse fago em particular tinha uma estrutura bem similar aos trímeros do HA. Então, o que eles fizeram foi tomar esse fago, colocar ácido salicílico com um spacer no meio. E eles provaram spacers de vários tamanhos. E então, com isso, medir a afinidade por o vírus completo. E aí eles conseguiram ver que quando tinham um spacer de só um açúcar aí no meio, tinha uma afinidade de 1 nanomolar, e quando ia aumentando a separação, a afinidade ia diminuindo. E com isso, eles então desenvolveram essa nanotecnologia utilizando fagos para conseguir bloquear a infecção do influenza. E também comprovaram em vivo, em cultivo, que perde a infecção. Então, bom, a ideia do webinar era mostrar algumas ideias do que você pode fazer medindo as interações e afinidade para procurar fármacos contra os vírus e assim nos proteger. As ideias é que a Nanotemper pode medir parâmetros físicos, então, tanto propriedades de interação da célula hóspede como o vírus, pode ajudar na caracterização do vírus, tanto na montagem, na estrutura, etc. Entender e trabalhar sobre os mecanismos moleculares, como o vírus interage com o hospedeiro, como é a replicação viral, como é a resposta do hospedeiro à infecção, e também na função das proteínas virais, e principalmente no desenvolvimento de novos fármacos para inibir tanto a entrada, a replicação, etc. Aqui eu só mostro alguns artigos onde é utilizada a termofórese em microescala para cada uma dessas ideias. Se você tiver mais interesse nessa lista de referências, pode me escrever um e-mail e encaminho para você. Então, a ideia da Nanotemper é desenvolver tecnologias inovadoras, principalmente nessa área que permita trabalhar com afinidade, que sejam muito sensíveis e trabalhem em solução. As vantagens são que trabalhamos sempre com um baixo consumo da amostra, é muito fácil de usar, é em solução, e temos versões high throughput para farmacêuticas ou para laboratórios enfocados na varredura de fármacos.
convido você no site da Nanotemper a visitar outros webinars que temos lá também, diferentes áreas. E, bom, muito obrigado por sua atenção e eu espero que tenham desfrutado do webinar. Esse é meu e-mail. Qualquer informação que precisarem, podem me escrever e alguma dúvida podemos discutir agora. Muito obrigada, Daniel, pela sua apresentação. Está todo mundo conseguindo me ouvir? Eu vou, então, fazer algumas perguntas aqui que o pessoal já colocou aqui no chat. Desse último estudo que você apresentou, a Edilma perguntou se há a estrutura das moléculas que foram sintetizadas. Desculpa, como foi? Nesse último estudo, esse último artigo que você apresentou, a Edilma está perguntando se tem a estrutura das moléculas que foram sintetizadas. Se tem essa... Da influenza? No artigo. Isso, da influenza. Sim, aí no artigo eles têm umas estruturas, tanto do fago, também das nanopartículas, está tudo lá. Eu posso encaminhar, me encaminha um e-mail e eu posso encaminhar para você o artigo ou a referência. Ah, perfeito. Tem bastante gente aqui pedindo, né, as referências dos artigos, então o Daniel está se disponibilizando para poder mandar para todo mundo, tá? E outra pergunta aqui da Ana Carolina você acha possível usar a termoforese como uma ferramenta de validação de diagnóstico? E como faria? Olha, tem um problema mais ou menos legal, eu acho, nesse sentido. Geralmente, para diagnóstico, você precisa ter algumas qualificações das tecnologias, dos equipamentos, GMP, etc. No equipamento da termoforese não tem essas certificações ainda. Então, serve para você ver, mas não serve como um diagnóstico aceitado, por assim falar. Perfeito. Outra pergunta aqui do Bruno. Como a termoforese... Posso... Claro, claro. Em relação com o diagnóstico, é bem interessante porque a termoforese pode trabalhar com qualquer tipo de buffer. Então, temos feito muitos estudos, inclusive aqui com o pessoal do Brasil, de medir a afinidade de fármacos ou anticorpos em soro. E assim permitem ver diretamente ou diferenciar, por exemplo, pacientes infectados ou não infectados por dengue, zika, etc. Então, você pode fazer esse estudo direto no soro, só que não é uma ferramenta que possa ser utilizada como diagnóstico. Perfeito. Daniel, antes de partir para a próxima pergunta, você pode disponibilizar seu e-mail aqui no chat? Aí, coloquei. Então, tá bom. Bom, a próxima pergunta é do Bruno. Como a termoforese pode contribuir para corroborar os resultados dos ensaios clínicos? Se bem entendi, os resultados podem corroborar nas discussões de farmacocinética e novos candidatos, certo? Então, a farmacocinética é mais difícil. Eu acho que é difícil comprovar a farmacocinética por a termoforeses, no sentido que aí a termoforese ele vai medindo no equilíbrio. Vai medindo, você vai saber no final quantas moléculas ligaram ou quanto ligou das moléculas. Você poderia ver estudos de liberação mas eu não sou muito experto na farmacocinética, mas se você tivesse interesse, eu gostaria muito de aprender e talvez podemos colaborar e encontrar um jeito de como trabalhar na farmacocinética com a termoforese. Perfeito. Então, a próxima pergunta aqui é do Salvatore. Foi uma excelente apresentação, com diferentes exemplos. O modelo mencionado para fármacos serve também para outras moléculas, como anticorpos? Imagino que o professor está falando do último, do Dianthus, de high throughput. Serve.
é principalmente utilizado, falo para fármacos, porque as farmacêuticas, eles têm um monte de fármacos, não sei, livrarias de 2.000, 5.000 compostos, e eles precisam fazer um screening rápido. Então, com esse equipamento, você pode fazer. Anticorpos, você também pode medir a interação, só que ter 5.000 anticorpos é diferente. Aí depende muito de o que você tem e o que você quer provar. Então, eu acho que essa serve, mas eu acho que é importante saber o que você quer, realmente. Ou seja, se você quer fazer um screening de um monte de compostos, ou anticorpos, ou o que seja, precisa um equipamento high throughput. Agora, se vai ter 10 anticorpos, não adianta. Eu acho melhor trabalhar com um equipamento mais pequeno. Perfeito. Outra pergunta da Ana Carolina: como quantificar o soro? Como medir a afinidade? Então, essa é uma muito boa pergunta. E para medir a afinidade no soro, você de algum jeito tem que conseguir determinar a concentração, tá? Se você quer ter um valor de constante de dissociação, uma afinidade, que basicamente é um valor, um número, você precisa entrar com números, tá? Porque o ajuste vai depender dos números que você colocou do ligante. Então, os jeitos são ou quantificar o ligante no soro para conseguir medir ou calcular a cadeia, ou pode ser utilizada como comparação. Então, se você tem diferentes soros, normaliza por concentração de anticorpo, por concentração de alguma coisa, você pode comparar qual soro tem mais afinidade por sua proteína, etc. Então, é um pouco esse é o jeito. Você pode utilizar também a termoforese para quantificar o ligante. Seria um experimento em 2 passos. Você precisaria ter o ligante primeiro, caracterizar a afinidade com concentrações conhecidas. Quando você já conhece a afinidade, pode mudar o experimento no soro para quantificar quanto desse ligante estava no soro. Ótimo. Aproveitando essa pergunta, a Ivanise está falando aqui se a matriz biológica, né, o soro, por exemplo, não poderia interferir na termoforese. Não interfere. O que você vai ver é a interação de coisas que tem no soro com sua molécula fluorescente que você colocou. A ideia é sempre ter controles, porque de algum jeito pode ser que muitas coisas interajam com sua molécula. Então, tem que planejar bem o experimento para ter controles e falar e conseguir dizer essa molécula do soro está ligando com minha proteína. Tem um exemplo bem interessante que é a quercetina, que é uma molécula que foi desenhada para ligar na PKA, uma quinasa, proteína quinasa A. Tem um grupo que fez as medições da termoforese da quercetina por a PKA. Eles conseguiram ver uma interação muito bonitinha na faixa nanomolar. Mas depois, quando eles fizeram com soro, com soro, eu acho, o soro bovino, fecal bovino, eles conseguiram ver uma mudança na afinidade. Então, realmente, foi esquisito ver, olha, ele liga com nanomolar, mas quando está no soro, está ligando em milimolar. E aí eles pensaram, o que tem no soro? Bom, tem muito albúmina. Então, eles repetiram o experimento com concentrações de albúmina, simulando as concentrações no soro, e eles conseguiram ver o mesmo efeito. Então, depois, eles mediram a interação de quercetina com albúmina e eles viram que havia uma interação. Então, realmente, a quercetina liga a PK, mas também liga a albúmina. Então, quando você faz o ensaio no soro, tem que ter isso em mente, que pode interagir com muitas coisas. Perfeito, obrigada. Aqui tem mais uma pergunta da Ana Carolina, mas qual o motivo para não poder ser usado como diagnóstico? Então, eu acho que
equipamentos para diagnósticos precisam de certas certificações, não sei se ISO, GMP, coisas desse jeito, mais legais, e que o equipamento da termoforesis ainda não tem. Precisa todo de uma certificação da produção dos equipamentos, etc. É um processo de certificação bem longo. Perfeito. E o Bruno pediu para você falar um pouco mais sobre o processo de preparo de amostras. Olha, o processo de preparação da amostra é bem simples. Como eu falei, você precisa de uma molécula fluorescente e com isso, pronto. Se você trabalha com proteínas purificadas, você pode marcar sua proteína com nossas sondas que reagem com aminas ou com grupos tiol, e aí você vai ter marcado sua proteína. Se quer trabalhar em listado celular, você pode expressar sua proteína fusionada com uma GFP ou proteína fluorescente, aí já está fluorescente sua proteína. Ou, inclusive, você pode expressar sua proteína com uma cauda de histidina. Nós temos uma sonda que marca especificamente essa cauda, e dessa forma você expressa, faz o listado celular, coloca a sonda e já marcou. Uma vez que você tem sua proteína fluorescente, vai passar a trabalhar como ligando. Então, vai fazer uma diluição seriada do ligando. Nós sempre recomendamos trabalhar em tubinhos de PCR, esses pequenos de 200 microlitros. E você vai fazer uma diluição de 1 para 1. Então, vai diluindo na metade cada vez. E logo, a cada um desses tubinhos, vai colocar o mesmo volume da molécula fluorescente. Então, agora você vai ter 16 tubinhos, onde tem uma diluição seriada de um ligante, que não é fluorescente, e tem uma concentração contínua, ou igual, da molécula fluorescente em todos os tubos. Logo depois, você coloca o capilar no tubo, o capilar preenche por capilaridade, coloca num rack todos os capilares, e em 10 minutos mede. Então, é bem simples. Tem vários vídeos no canal de Nanotemper no YouTube. Se vocês querem assistir, aí dá para ver como fazer os experimentos bem simples. E também, você pode me contactar se querem fazer experimentos, algum dos equipamentos que tem aqui no Brasil, eu posso ajudar vocês. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, Daniel. Gente, eu vou encerrar aqui as perguntas, mas podem ficar à vontade para poder entrar em contato com o Daniel. Ele deixou o e-mail dele aqui no chat, né, com as dúvidas que vocês ainda tiverem, tá? Eu vi que bastante gente deixou aqui o e-mail para poder mandar, né, os materiais, a referência, né, nós vamos fazer isso. E eu só quero, então, fazer uma enquete com vocês agora no final da apresentação, né, com algumas perguntinhas, até perguntando, né, quem tem interesse de receber mais informações. E eu vou deixar aqui no chat também o meu contato, né? Podem entrar em contato comigo. Eu acho que eu até esqueci de me apresentar. Meu nome é Maiara, eu sou gerente de produtos da Nova Analítica, né? E eu trabalho aí com o Daniel também nessa parte da Nanotemper, tá? Então, vocês viram que as tecnologias são muito interessantes, né? Tem várias aplicações. Então, tá aí o meu contato também. O Daniel também está super disponível. Então, eu vou colocar aqui a enquete para vocês, então eu peço por gentileza para vocês responderem. Vocês estão conseguindo visualizar a enquete? Perfeito.
Bastante gente aqui no chat elogiando a apresentação. Ai, que bom que vocês gostaram. Faltam só algumas pessoas responderem aqui a enquete para a gente poder encerrar. Estou colocando meu e-mail de novo no chat, tá? E, gente, vocês também vão receber um e-mail, né, de agradecimento da participação, que também vão ter as minhas informações, meus contatos, tá? Sobre o certificado, ele é automático, tá? Ele é enviado aqui pela própria ferramenta. E aí, quem acompanhou todo o webinar, né, vai receber. Bom, gente, é isso. Acho que a maioria das pessoas já respondeu aqui a enquete. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada ao Daniel, né, pela apresentação, que eu acredito que foi muito proveitosa, né? E eu espero que todos tenham gostado, tá? Então, fica aí os nossos contatos, né? Para quem manifestou interesse, a gente vai entrar em contato, vai mandar os materiais que vocês estão pedindo, tá bom? Fiquem à vontade também para, né, mandar dúvidas para a gente e acompanhe a gente aí nas redes sociais, tá? Que a gente sempre está postando aí os webinars que a gente vai promover, tá bom? Então, vou encerrar aqui a votação. Muito obrigada a todos pela participação.